Pois é. Então você é brasileiro, tá aí no Brasil ou em algum outro país do mundo, vou fazer assim, mostrar um pouquinho mais ao meu redor, e quer vir pra Noruega e quer dirigir aqui. Ó, o sol saindo. E quer dirigir. Quais são os seus direitos? Você realmente, o brasileiro realmente pode dirigir aqui? Então eu vou falar no âmbito como turista e principalmente para as pessoas que residem aqui. As pessoas não conhecem, desconhecem as leis e as regras e acham que o jeitinho brasileiro funciona, mas não funciona não, viu? Então vamos falar sobre isso, ó. Mostrar para vocês aqui um pouquinho, já que vocês já conhecem, né? Bom, aqui na Noruega é muito comum o pessoal usar esse carrinho aqui atrás, que chama Tilhenger. A gente com a carta de motorista, nós temos o direito também de acoplar um Tilhenger na parte de trás do veículo, mas depende da quantidade, né, de quilos, né, que você vai carregar. Às vezes tem que ter uma carta de motorista especial, mas pra gente é carta B, pode sim. Na Noruega é comum, por exemplo, o sentido de dirigir é este, tá vendo? Um estaciona assim e o outro estaciona do outro lado e tá tudo bem. Eu ainda não me acostumo com isso não. Se eu tiver que estacionar, vou estacionar do outro lado, né? Mas do outro lado é proibido, é por isso, tá? Não pode estacionar. Mas é diferente, né? Ver esse tipo de situação. Se fosse no Brasil, a pessoa tinha que fazer o retorno no carro e estacionar na mão que a gente dirige, né? Bom, gente, aqui é a minha chave e não é só falar não, a gente tem que mostrar, a gente tem que provar. Aqui está a minha carta de motorista, graças a Deus, foto não é legal, ela tem validade até o ano de 2039, 15 anos de validade. Então assim, eu comprei o carro primeiro do que a carta, porque eu achei uma oportunidade na promoção, mas não vai ficar para outro vídeo, né? Quanto que eu paguei o meu carro. E eu tenho um Ford, uma Export, eu tive um sonho de dirigir um carro um pouco maior e consegui aqui na Noruega. Muito feliz, mas a gente sempre dá uma olhadinha assim, já no futuro, né? Enfim, durante o período que eu não tinha minha carta, você dirigia, Adriana? Eu dirigia, mas alto lar, tudo dentro da lei, né? Eu já tenho, vamos começar pelo final, eu já tenho 7 anos morando aqui na Noruega, e ao morar aqui na Noruega, olha lá, brasileiro, ao morar na Noruega, você não pode dirigir. Ah, mas eu tenho uma carta internacional do Brasil. Ela só vale por 90 dias, mas eu vou entrar um pouquinho mais a detalhe. Aquele que não tem uma carta de motorista na Noruega só pode expressamente conduzir se tiver uma outra pessoa do seu lado, alguém que tenha carta. Então assim, quando eu conduzi, o meu marido estava do meu lado e eu preciso colocar uma placa L, né? Mostra aí minha assistente aquela placa L, que significa L de learning. Então, na parte de trás do carro, para quê? Para que todo mundo que estiver atrás de mim saiba que não tenho carta de motorista. Por quê? Porque se porventura a polícia nos para, né? Eu preciso ter alguém do meu lado que venha assumir o volante. E se isso não tiver, se eu estiver conduzindo sem autorização, por exemplo, eu posso conduzir com o meu esposo, mas eu não posso conduzir sozinha. Aí eu respondo por uma série de coisas, né? Por exemplo, acho que a gente recebe uma multa, tipo uma penalização de pelo menos 2 anos, fica banida de poder tirar a carta, e o dono do veículo também, porque emprestou o veículo, né, e colocou em risco a vida de outras pessoas. Então aqui na Noruega a lei funciona. Então você, brasileiro, que quer dirigir aqui, muito cuidado, porque assim, realmente é muito tranquilo. Muitos pensam assim, ah, não vai dar em nada, não vai dar em nada até o dia que dá alguma coisa e vai custar muito caro. Então, pois bem, vamos lá. Nós brasileiros, com a nossa carta de motorista, nós temos o direito de conduzir na Noruega apenas por 90 dias. É apenas o período de visto.
né, que é o visto de turista. Você tá vindo a passeio e vai alugar um carro para ir a algum local. Sim, você pode dirigir na Noruega desde que você tenha a carta de motorista internacional. Então, ou seja, antes de vir para a Noruega ou para qualquer lugar da Europa, você tem que ir lá no Detran e tirar uma carta, solicitar no Brasil essa carta de motorista internacional. Então, assim, durante o período de 90 dias você consegue dirigir na Europa, tanto o turista quanto que vai morar aqui. Então, o morador daqui só pode dirigir dentro do período de 90 dias, então você emite essa carta do Detran. Beleza, acabou o período de 90 dias, o que eu faço? Você não faz nada. Você está quebrando a lei, você está se arriscando. Aquele que dirige na Noruega sem carta de motorista, você está dirigindo ilegal. Então, assim, às vezes ocorre que muitas famílias vêm do Brasil para a Noruega pelo trabalho, então muitas vezes o marido tem um emprego na área do óleo, então o marido vem para a Noruega, então a família inteira vem. Então, assim, o esposo, ele tem regras diferentes com relação à carta, então ele consegue estender a carta dele por um período maior. Mas as esposas, elas não podem dirigir, não. Então, mulher, fique cuidado, né? Se você acha que não dá nada, não acontece nada, acontece sim. Existe muita blitz aqui, então não arrisque, porque você vai receber uma multa grande e teu esposo também. Às vezes a esposa dirige o carro do marido que foi, às vezes, conseguiu ali pela empresa. Então tenha cuidado, tá? Ao agir no jeitinho brasileiro, isso não funciona aqui na Noruega, não. Então, ou seja, aqui funciona o seguinte: nós brasileiros teremos que tirar a carta tudo de novo. Não existe acordo bilateral entre Brasil e Noruega na questão das cartas, né? Na questão da carta de motorista. Vou mostrar umas plantinhas bem bonitinhas ali que tem ali atrás, gente. Mas ali não tinha mesa. Eu tô falando com vocês aqui na mesa. Não existe esse acordo bilateral que porventura existe entre Brasil e Portugal, Espanha, Itália, onde o brasileiro, com a sua carta de motorista brasileira, consegue trocar a carta nesses países na Europa e assim ter a carta de motorista europeia por Portugal, Espanha ou Itália. Então fica fácil, né? Então, assim, o brasileiro que mora em Portugal pode dirigir, não precisa tirar uma outra carta, talvez pague alguma taxa, alguma coisa. Mas enfim, nós brasileiros temos que tirar a carta tudo de novo. E assim, dirigir na Europa, as estradas aqui são boas, só que assim, a Noruega tem outras regras diferentes da Europa e diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil é comum você dirigir num sentido, duas faixas num sentido só, e depois do outro lado ter mais duas faixas no sentido contrário. Aqui não. Se você não estiver numa avenida, se você estiver numa rua comum, existe duas faixas. Uma vai e a outra volta. Então, assim, na mesma pista. Então, são coisas assim que são bem diferentes aqui. As regras são diferentes. Então, vamos lá. Aqui, para tirar a carta de motorista, você faz vários testes diferentes do Brasil. Aqui a gente tem um teste chamado Mørkekjøring, então, ou seja, você dirige durante a noite. A aula é durante a noite. Por quê? E foi uma das aulas que eu mais gostei, uma das aulas que eu mais aprendi. A gente acha que tendo 15, 20 anos de condução, falar, eu sei de tudo. Sim, a gente sabe muita coisa, mas a gente não sabe tudo. A gente sempre aprende alguma coisa nova. Por quê? Porque aqui na Noruega é muito escuro, o período que se escurece, nosso tempo de luz é pouco. Então, gente, as pessoas tá muito escuro e usam roupas muito escuras. Então, para evitar acidentes, os cursos aqui são extremamente defensivos e olha, é muito bacana. Tem curso especialmente para dirigir durante a noite, tem curso especialmente para você aprender qual é o momento certo de ligar as lanternas durante o farol alto. Tem uma aula também que bem bacana também, super cara, que chama Glatteskjøring. Então, ou seja, as escolas te levam num determinado local onde você aprende, tem que ter a experiência de como é conduzir no gelo. Então, ou seja, então ali você aprende a direção defensiva, a como se comportar no trânsito, qual é a distância que você tem que manter em dias que tiver gelo ou que tiver neve, quais são os pneus necessários e quais são os acessórios necessários para esse tipo de situação. E se porventura você perde a direção do carro, você perde o controle, como colocar ele no lugar novamente e qual é o mínimo para você conduzir antes de perder o controle. Então, assim, existe uma série de fatores, de cursos especiais para dirigir aqui na Noruega, porque assim, se você não está em avenidas gigantes, grandes, o Brasil tem avenidas grandes, aqui não. Aqui o trânsito ser menor, a gente tem
alguns fatores que podem influenciar acidentes no trânsito. Gente, meu pessoal, eu vou aqui dar o meu muito obrigado para vocês, seguidor do Viver na Noruega, que me acompanha aqui, já tem canal, tem um ano e meio mais ou menos. Eu tenho praticamente 2.000 seguidores, então meu muito obrigado, tô comemorando com vocês que tem gostado, tem curtido, dado um like, compartilhado. Então, ó, se eu de alguma forma eu já te ajudei com algum dos meus vídeos, se você já gosta dos meus vídeos, me dá um like, se inscreve aqui embaixo. Adriana, eu curto os seus vídeos, você já me ajudou de alguma forma. Então, ajuda meu canal a crescer. Eu não consigo postar com tanta frequência, porque eu tenho meu outro trabalho e eu não consigo redigir, então é a minha filha querida que faz as edições pra mim. Então, dá o seu like, seu joinha. Vamos de vídeo. Então, eu não tinha noção. Eu pensava, né? Eu vim de um local que tem muito trânsito. Então, assim, a gente abre janela, fecha janela, tem muito trânsito, tem motoboy, tem o cara que vai querer roubar o celular porque você tá ligado lá no GPS, mas é o país, gente. Cada país tem as suas regras e assim, é muito bom respeitar essas regras. Então, para você que vai tirar carta de motorista, eu tirei a minha numa escola chamada Skagen Traffic School. Quais são os testes que a gente tem que tirar? Qual é a diferença? A diferença é, falar nos números aqui, a gente tem o TRIN 2, nível 2, nível 3 e nível 4, que nível 2 é um nível bem básico, nível 3 você aprende um pouquinho mais sobre algumas coisas do carro, nível 4 ensina no escuro, vai ensinar qual é o momento certo, como você fazer ultrapassagem, como fazer ultrapassagem segura, não no Brasil ali, né, que tem um monte de acidente, tem uma série de coisas, mas eu tirei na Skagen Traffic School, que tem em Stavanger e em Sadas, não desconheço se tem em outros locais. A hora aula custa 850 coroas. Minha assistente, coloca aqui embaixo quanto que custa 850 coroas. Eu acho que tá custando então de uns 420 reais a hora. Gente, a carta de motorista é algo que os pais começam a guardar dinheiro pros filhos quando eles têm, sei lá, 3, 4, 5 anos. Aí quando eles fazem 15 anos, que tem uma data especial do aniversário, eles ganham muito presente e ganham dinheiro. Então, assim, como é um custo muito caro, então os pais ali vão guardando dinheiro para o filho tirar a carta de motorista, ó, desde a hora que nasce. Gente, então assim, eu gostei de tirar a carta de motorista aqui. Claro, gostei porque eu soube e aprendi outras coisas, só que eu tive uns probleminhas. E eu vou dar umas dicas para vocês, como evitar certos golpes, os golpes do norueguês. Vamos lá, você é estrangeiro e vai tirar a carta aqui. O correto, tem muitas escolas que fazem isso, é assim, antes de dizer o que você tem que fazer, porque a gente já sabe dirigir, ok? A gente já sabe dirigir. O correto seria sentar no carro, pagar, você tem que pagar lá 2 horas, tá viu? 1.700 tantas coroas. Aí você senta no carro e o instrutor levar você em tudo quanto é lugar, avenida, tudo quanto é lugar. Porque assim ele consegue avaliar direto. Porque no meu caso, eu não precisava nem ter feito nem o TRIN 2, nem o TRIN 3. Eu precisava estar direto pro 4, porque o 2 e o 3 é tanta baboseira, te ensina lá como ligar o carro, passar a marcha. E eu peguei um cara que queria me ensinar a ligar o carro, né? Aí eu falei assim, gente, eu sei dirigir, eu já dirijo mais de 15, 20 anos, me leva pra tudo quanto é lugar, pra túnel. Paguei um bom dinheiro pra ficar andando de 30, 40 km por hora só no centro de Sadas, rodando igual um peão. Por quê? Porque ele queria que eu pagasse ali, vamos dizer assim, o nível 3, cada coisinha, né? Como ultrapassar, como fazer isso, como dirigir no meio de casa. Você tá louco que eu vou ficar pagando isso? Só que assim, quando a gente é estrangeiro, eles querem dar um certo golpe. Aí eu tive que acionar o meu querido marido pra ligar na escola, né, e falar, olha, o negócio é o seguinte, que negócio é esse? Eu vou pagar, tipo assim, eles queriam que eu fizesse toda aulinha por aulinha. Aí nós reclamamos e eu mudei de unidade. Aí eu comecei a fazer aqui em Stavanger, tá? Então, assim, muito cuidado com isso. Pegar instrutor que quer que você faça cada liçãozinha ali. Quando eles falarem isso, fizerem isso com vocês falam, olha, isso não tá correto. Eu já sei, eu já aprendi isso, você tem que me avaliar. Mas eles querem fazer isso porque eles querem que você pague a mais. Então cuidado com esse golpe, viu? Quanto custa a carta de motorista? Se você for lá no site da Skagen, você consegue ver todos os valores por hora, quanto custa a hora, quanto custa a hora do nível 2, né? Aí você tem lá a hora do nível 2 e a hora do nível 3. Aí você só pensa, nossa, é só isso que tem que pagar. Só isso não, né? Por exemplo, esse exame que eu te falei do Glattishore, como dirigir em dias frios de gelo, só esse exame custa 6.300 coroas. Custa mais de 3.000 reais. Amor, que chorem. Acho que custa umas 3.000 coroas.
uns R$ 1.500. Você não tem noção, assim, meu Deus, doía tanto, demorou um tempo pra pagar essa carta. Mas eu vou te falar uma coisa, o que foi mais difícil? A prova teórica. A prova teórica, nós, sul-americanos, você pode fazer ou em inglês ou em norueguês. Não tem espanhol, não tem... Tem alemão? Ah, nem sei. Não sei se tem alemão, não me lembro. Mas tem várias línguas árabes. Então, por isso que eu vi esses árabes aqui. Eles dirigem carro, eles são taxistas, eles dirigem ônibus. Eu falo, caramba, como que esse povo consegue tirar essa carta? Porque a prova teórica é tão difícil, mas tem na língua deles. E tem uma outra opção que também é possível tirar a carta. Por exemplo, você pode ter um tradutor. Você contrata um tradutor. Aí se esse tradutor falar, sei lá, uma língua de um país aí, vamos dizer Afeganistão. Eu não sei que língua que eles falam lá. Aí, supondo que o tradutor fala a língua do Afeganistão e norueguês, a prova é oral. Então, por isso eles conseguem passar. Então, ou seja, foi bastante difícil a prova teórica, viu? Bastante difícil mesmo. A prova tem 45 perguntas e o nível de corte é de 85%. Você tem que acertar 38 perguntas. Gente, então é assim, mesmo ela sendo em inglês, eu não falo esse inglês do trânsito, take over. Então, assim, eu tive que aprender, além de estudar a prova, que a parte que era um pouco difícil, entender as perguntas, porque a tradução do norueguês por inglês não era muito legal. Mas eu peguei um site chamado Teoritantamen e a tradução era muito boa. Foi o melhor site que eu peguei, que eu vi com a melhor tradução. Então você tem que aprender as regras, né? A forma norueguesa de conduzir, mais aquele dialeto, vamos assim, do trânsito. Então não é algo que eu estava habituado. Eu falo inglês, vou melhorar o meu nível de inglês, vou fazer novos testes, porque eu quero fazer um mestrado. Da mesma forma que eu falo norueguês, gente, eu falo norueguês em várias esferas. Eu consigo assistir televisão, assistir jornal, falar de história, que é algo que eu gosto. Eu consigo falar de economia, eu consigo expressar os meus pensamentos. Mas quando eu vou expressar sentimento, ou falar de matemática, ou até no meu trabalho, falando parte técnica, alguma coisa em norueguês, já aprendi. Aí, quando eu falo uma parte técnica em norueguês, rápido, ainda com dialeto, gente, dá um negócio aqui na mente. Eu fico perdida. Aí eu falo, por favor, você pode repetir o que você tá falando em inglês, né? Eu tenho um chefe muito bacana, um amor de pessoa, e ele fala, Adriana, eu não consigo, não, você fala muito bem norueguês, como você não entende o que eu tô falando? Eu falando, porque imagina você entender o trabalho, a parte técnica ali, Excel, engenharia, instruções na parte de levantamento quantitativo, qualitativo, em outro idioma, e num ramo que não é o meu ramo, tanto meu ramo, que é mais a indústria do óleo, mas assim, eu trabalho com construções na indústria do óleo. Gente, é um utfordring, né? É bastante challenger. Esqueci agora a palavra em português, mas é um challenge. Então, a prova teórica, caramba, é muito difícil. E tem umas pegadinhas, muitas pegadinhas. O sol tá batendo muita pegadinha. Então, assim, se você tem vontade de fazer a prova para passar, para dirigir a carta aqui, estude. Qual é a minha recomendação? Adquire o curso pela internet chamado Teoritantamen. Vamos deixar aqui o nome aqui embaixo. E assim você vai treinando, que assim você consegue ver o seu nível de aprendizagem. Ele vai mostrar onde você está errando mais, aonde você precisa melhorar. Então é muito importante. Então assim, olha, eu não vou mentir não. Eu falhei nessa prova 2 vezes. Eu falei, não, eu vou passar nesse negócio, né? A primeira cheguei lá, não tinha nem estudado muito não. Errei 3. Eu falei, caramba. Aí eu estudei mais um pouquinho, achei que já tava bom. Aí faltou uma. Aí, essa doeu. Né? Essa doeu. Aí eu falei, ai, Senhor da glória, nossa, meu Deus. Aí consegui, passei com 39. Gente, mas doeu, viu? Passei com 39 questões na prova. E assim, e o teste final, que é o Førerprøve, a prova prática só pode ser feito de quando você passa na teórica. Então, ou seja, você pode fazer todas as aulas antes da prova teórica. Todas, não tem problema. Mas a prova prática tem que passar pela teórica. Então, qual é a minha recomendação? Antes de você começar a dirigir, compre o curso, porque você já vai começar a estudar algumas coisas, alguns macetes de como que é o trânsito aqui na Noruega. Então, o cara lá da autoescola, vamos dizer assim, ele vai ter menos motivo para querer te aplicar o golpe que você conduza mais, tá? Mas vamos lá. A carta de motorista, se eu tivesse passado de uma vez só, a minha carta de motorista ela ia custar em torno de umas 25 mil coroas. Mas como eu tive que fazer aulas a mais, porque o cara ali da autoescola queria me ensinar a como passar marcha, ele não me levou pra avenida, né? Outro teste que a gente faz aqui é lanchoring, tipo assim, você dirige 3, 4 horas no trânsito, eles querem avaliar você, imagina.
a dirigir tanto no Brasil, né? Meu marido que sabe. Né? Enfim, eu paguei. Vai lá, gente. Isso custou caro. Eu paguei em torno de 30.000 coroas pra tirar a minha carta. Pensa num negócio que assim, foi sofrido pagar, foi difícil pagar, mas quando eu passei na prova teórica, eu falei, Senhor, meu Deus, nossa, eu dei graças a Deus, né? Foi como Deus é bom, porque não é fácil, a prova teórica não é pra gente passar, né? E a prova prática foi ótima, graças a Deus, não teve nenhum problema, né? Mas eu treinei bastante, né? E meu marido também me ajudou bastante, então, gente, então assim, eu te falo aí, que você vê, cuidado por aí, né? Você vê brasileiro dirigindo, sei lá, Tesla por aí, carro grande, assim, tem que ficar meio pensando, essa pessoa tirou a carta? E caso contrário, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil, porque se você não fala norueguês bem, e se você não fala inglês bem, foi difícil pra mim, então eu imagino pra quem não fale muito inglês. Eu acho complicado, viu? Mas é isso. Gente, o vídeo da semana foi esse, vamos sentar aqui, soltar a tirina aqui, eu faço assim, contando essa parte da burocracia, que é tirar a carta na Noruega. Eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Esses carros aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Carros assim, que nem esse azul, esse branquinho aqui, esse da Toyota, eles não são muito caros, não. Eu te falo assim, eu vou contar quanto. Tem um Tesla ali atrás também. Vou contar pra vocês, em breve, próximo vídeo, quanto eu paguei no meu carro. Te falo uma coisa, tem coisa na Noruega muito caro, mas carro é algo que eu não acho tão caro aqui não. Eu me surpreendi com o valor. Eu acho que aqui na Noruega você consegue dirigir carros grandes, pagando muito menos do que você poderia dirigir no Brasil. Claro, não é preço dos Estados Unidos aqui não, viu? Mas mas por um outro lado, a gente paga muito penga, que é pedágio, tem pedágio pra todo lugar. Gente, então o vídeo da semana que é esse. Espero que vocês tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Não deixe de deixar o seu like, seu joinha, vai curtindo aqui, vai compartilhando. Manda esse vídeo pra aquele teu amigo brasileiro que tá na Noruega, ó, pra ele aprender aqui, ó, a dirigir na Noruega e não fazer coisas ilegais pra que venha se prejudicar no país, tá bom? Ha det bra, Gud vinne dere.